Você está ouvindo ao Laços Podcast. Bem-vindos ao Laços Podcast número 6. Eu sou Andy Bittar. E eu sou Marina Arinelli. E aqui no Laços que vamos discutir tudo sobre o seu animal. Nesse episódio, a gente vai discutir sobre estresse em cães e gatos. Existe? Existe, Marina? Opa, Wendy, existe sim! E lembre-se, se você tem dúvidas, sugestões ou quer apenas mandar seu recado, visite nosso site www.laçospodcast.com.br ou envie sua mensagem para laços@laçospodcast.com.br e no Facebook pelo Laços Veste e no Twitter @laçospodcast. Lembrando que também estamos na web rádio vagalume.com, todos os sábados às 10 horas da manhã. E aí, Wendy, chegou algum comentário ou alguma dúvida pra gente essa semana? Você não sabe, chegou um elogio. O Eduardo Silva escreveu assim: Olá meninas, tudo bem? Passando para elogiar muito essa estreia de vocês. O programa flui muito bem, a dinâmica funcionou demais e a temática do podcast uma graça. Meus parabéns pelo excelente trabalho e que venham muito mais edições. Um beijo! Uhul! Aê, obrigada, Eduardo. Continua acompanhando a gente. Isso aí, Eduardo, continua acompanhando a gente, porque tem bastante assunto ainda que já tá em pauta pra gente estudar, pra gente conversar. E também, daqui a um tempinho, a gente começa a trazer convidados. É isso aí, Eduardo. Acompanhe a gente aqui no Laços e não esquece de assinar o feed e de classificar a gente no iTunes. Isso ajuda a gente a chegar a mais pessoas. Quanto mais pessoas nos ouvirem, mais a gente vai ficando conhecido, mais gente vai nos conhecendo e nos reconhecendo, e daqui a pouco a gente já consegue distribuir, quem sabe, fazer sorteios, não é? Participar de feiras. Seria uma coisa legal. Marina, então vamos começar esse bate-papo sobre estresse em cães e gatos. A gente, quando tá estressada, vou falar por mim, vai? Eu, quando tô estressada, eu fico muito ansiosa, muito irritada, muito estourada. Fico imaginando se é dessa forma também que acontece com os bichinhos. E, na verdade, eu não sei nem por que um gato, um cão, poderia ter estresse nessa vida tão linda e maravilhosa que a grande maioria tem. Principalmente gato, né? Que só come e dorme. Como um gato pode se estressar com essa vida? Puxa, Wendy, não é que existe mesmo? Até o gatinho fofinho que tá lá dormindo, come, dorme, ele consegue se estressar. Porque a gente tem que lembrar que o cão e o gato, eles têm instintos naturais, né? Então, um cão, se ele estivesse na selva, ele estaria andando vários quilômetros por dia pra caçar, pra se alimentar, até pra mudar de ambiente. O cão, ele não faz uma matilha e fica específico num lugar a vida toda. Ele vai migrando, porque ele vai em busca de alimento, ele vai se movimentando. E a gente tira o cão ou o gato dessa vida selvagem e traz pra dentro de casa. E muitos animais não passeiam, muitos animais não têm uma vida perto da vida natural que eles teriam. Então, um gato que não consegue passear, ou que não consegue explorar, que não consegue subir árvores, que não consegue, né, escalar e se exercitar de alguma forma que seria próximo à natureza, ele entra num nível de estresse. Mas mesmo depois de tantos anos-luz assim do que foi realmente a vida... Domesticação, né? Mesmo assim. Porque eles carregam um instinto animal. Por exemplo, vou citar um exemplo só pra você ter uma ideia. Tanto o cachorro quanto a gata, eles lambem o filhotinho quando o bebezinho nasce pra fazer xixi e cocô, né? Então eles lambem pra estimular. Isso também é um comportamento de higiene pra que os predadores ao redor não sintam o cheiro dele e não saibam que tem um filhote ali e não venham atacar, porque é uma fêmea que tá com uma ninhada que é vulnerável, diferente de um cãozinho maior. Então isso perpetuou. Então é um comportamento que perpetua na espécie, entendeu? Ou, por exemplo, o fato deles rolarem em carniça, sabe? Que as pessoas falam, puta, vê um bicho morto, o cachorro vai lá e rola. Também é pra tirar o cheiro. Pra camuflar. Porque quando eles vão caçar, eles não podem chegar com cheiro de caçador. Se tivesse, por exemplo, um porco ali andando e eles fossem caçar esse porco, eles
eles não podem chegar com cheiro de caçador, eles têm que chegar com cheiro de peixe morto, que aí o porco não vai se importar que tá chegando uma carniça ali, entendeu? Então essas coisas são instintivas, eles trouxeram de lá pra trás e eles vivem com isso. Nossa, eles parecem tão felizes quando eles se esfregam em carniça, né? Incrível. Tipo, está me camuflando. Exatamente. Aí às vezes a gente não entende, né, esse comportamento, né? E isso é o que veio. Então, a gente tira muito do que eles têm na natureza, a gente tira muito do passear, que é o relaxante pro cachorro, pro gato. E aí eles entram num estresse, mas é diferente do estresse em gente, porque o estresse em cão e gato, ele é como se fosse um estresse crônico, entendeu? Ele traz isso ao longo do tempo. Entendi, mas tem alguma coisa que acontece, que pode, além disso, além dele se distanciar, né, a forma como ele vive hoje, tá muito distante do que seria o natural dele, o original, assim, dele, não tem alguma coisa que pode estar acontecendo em casa? Vamos supor, eu guardo na hora de dormir, eu coloco meu gato pra dormir na lavanderia, e eu deixo a roupa batendo lá de noite, a máquina fica lá, tec, na cabeça dele, isso pode dar estresse, não? Pode. Então tem coisas, né, do dia a dia também. Ou tipo, a morte de alguém que o cão ou o gato é super apegado, pode gerar um grau de estresse ou depressão, uma mudança de casa, uma mudança de ambiente, ou situações, né, assim, muda a rotina da casa, porque traz o cão e o gato animal, né? Traz um outro animal, ou muda a rotina, o dono trabalha num horário diferente, então o cão era acostumado a uma coisa e muda. Existem algumas coisas que causam um estresse, mas esse estresse é um estresse temporário, que o cão vai se adaptar e você consegue fazer, né, algumas coisas que facilitem a vida dele. Mas o estresse crônico, que é esse outro que eu falei, ele é um pouco diferente, os sinais são diferentes. Peraí, pra gente começar do começo. Agora que a gente entendeu o porquê, né, geralmente os cães e os gatos podem estressar e os diferentes tipos de estresse, assim, como que eu faço pra saber se o que tá acontecendo com o meu animal, certo comportamento, sei lá, que eu posso estar notando diferente, se aquilo é estresse, ou se só tá querendo chamar atenção, ou se, sei lá, como que eu vou saber se aquilo que tá acontecendo é um sinal mesmo de estresse? Então vamos lá, o chamar atenção às vezes também é uma coisa meio estressante pro cachorro, sabe? Por exemplo, se você sai pra viajar e o cachorro fica nervoso, né? Assim, sofre por conta dessa separação temporária. E aí depois você chega e o cachorro fez xixi na sua cama, no seu travesseiro, em um lugar indevido. Ele passou por uma situação de estresse, mesmo que seja mínima ou que seja temporária, pra ele aquilo é uma alteração. Ele demonstra isso pra você. A gente acaba falando, puta, ele chama atenção, ou ele come o cocô de outro cachorro porque ele quer chamar atenção. Mas isso é alguma coisa também estressante pro animal, tá? Só colocando esse parênteses de diferenciação. Normalmente, o cachorro ou o gato estressado, ele pode começar com um comportamento destrutivo. E pode ser destrutivo para outras coisas, então objetos, ou pode ser autodestrutivo. Então, ou ele destrói sua casa, ou cria um comportamento de roer coisas, roer móveis, ou destruir alguma outra coisa. Ou então ele começa a se lamber excessivamente. Tá, isso é muito comum na clínica, a gente pegar cachorro que lambe excessivamente a parte das almofadinhas, ou a região entre nas patas, ou a região entre os dedos, ou a parte da mãozinha. Eles lambem compulsivamente a pata. Uhum. E aí, às vezes, eles fazem até ferida. Então, às vezes você começa a ver uma ferida, mas é de lamber demais. Normalmente, esse cão, se ele não tem dor, porque a dor também pode causar isso, ele tem estresse. Pode ser que ele esteja com dor na pata, é isso que tá querendo dizer? Ou dor em alguma articulação, que ele se expresse desse jeito. Se ele tiver alguma dor, às vezes ele se expressa lambendo excessivamente as patas, mas não necessariamente a dor é na pata. Entendi. Mas aí ele lambe compulsivamente a região. Só que quando você leva pro veterinário por conta da ferida ou alguma coisa, o veterinário já vai examinar e olhar se tem uma dor. E aí, se tiver dor, trata a dor e essa lambedura excessiva pode melhorar. Agora, se não tiver dor, for um animal jovem, né? Não tem nada que possa estar trazendo aí dano pra ele, é estresse. Tá? Então essa lambedura excessiva que a gente fala, que a gente chama, é sinal de estresse também. Gato, então, seria arranhar as coisas, tipo, ficar arranhando porta, ficar muito arredio, fazendo quando eles fazem ele faz assim pro dono e tal. Isso é sinal de estresse também? Isso também. E ele pode fazer xixi e cocô no lugar errado, o cão também, mas o gato também, ele é bem característico ele começar a urinar e defecar no lugar errado. Porque o gato só urina no lugar errado ou se a caixa de areia tá suja, que ele não gosta,
gosta, ou se ele tem às vezes um problema que ele quer te mostrar. Às vezes tem gato que faz xixi em um lugar que não deve, e aí você vê que ele tá com problema. Às vezes eles tentam mostrar. Nossa, que barato. Se você não vê isso, se você vê que o animal tem urina normal, fezes normal, tá tudo bem, né? Não tem, a caixa de areia você mantém limpa, tá tudo certo, e o bicho começa a ter essa alteração de comportamento, pode ser estresse. E o gato, quando ele tá estressado, ele tem uma tendência a andar mais no chão do que subir em lugares altos. Que o gato, ele tem um comportamento de, quando ele tá bem, quando ele tá, vamos dizer, bem exposto, com um astral bom, assim, ele tem a tendência de andar por cima, tá? Por isso que gato gosta de escalar árvore, gato gosta de subir no telhado, que as pessoas, aquele gato que não sobe no telhado. É porque ele o comportamento dele, ele gosta, isso faz bem pra ele, é sinal de autoestima pro gato andar em cima. E quando ele não tem sinal de estresse, você vê o gato sempre andando pelo chão ou se escondendo embaixo das coisas, que não é tão comum. É comum você achar o gato lá em cima do armário dormindo, mas embaixo da cama não é um comportamento tão comum assim. E de cachorro, você pode falar mais um pouquinho? O cão pode se tornar extremamente agressivo. Tem cachorro que fica super bravo por estar estressado. Tenta morder, por exemplo. Não era um cachorro que tinha esse comportamento e depois ele é um cão que antes você podia mexer ele inteiro. E aí, de repente, você começa a mexer e ele tá irritado, avança em você, avança em outros cachorros. Tem um comportamento mais agressivo. Isso pode ser sinal de estresse também. Ou ele pode ir pro lado oposto. E aí ele fica apático, fica moado, ele não quer comer, ou não tem ânimo pra brincar, pra fazer a festa. Então, às vezes, o cachorro entra como se fosse numa depressão. Acontece. O cão, ele se lambe nesses momentos. E às vezes o gato, super estressado, ele arranca pelo. É diferente um do outro. Se você pega o cão, ele vai lamber e vai fazer essas lesões de pele que eu falei que são na mão, no coxim, né? Na coxinha almofadinha. Ou região interdigital. O gato, ele tem o costume de se lamber. Só que aí, em vez de ele se lamber, ele morde e arranca os pelos. Ele arranca tufos e tufos de pelo. E ele fica careca. Tem gato que fica careca. Nossa. De tanto que ele se arranca. Isso normalmente também é um sinal de estresse. É bem característico você pegar um gato que era sozinho, era o primeiro gato, e aí, nossa, quero pegar um outro gato. Você pega outro gato e o gato começa a arrancar pelo. Ou você, se empolga, pega mais 2, pega mais 3 gatos, e era um gato que era acostumado a ser só, e aí ele acaba fazendo essas lesões. Aí tem que ser tratado. Essas lesões a gente trata com remédio. Tem que ser tratado as lesões e o estresse, né? Não, porque é um comportamento autodestrutivo, entendeu? Então ele mesmo arranca. Então a hora que você tira o estresse, ele para de arrancar, entendi. E o pelo cresce, não faz tanta lesão de pele. Entendi. Vai causar machucado porque ele se depila, né? Vamos falar. Então assim, pode inflamar um pouco, mas não necessariamente precisa tratar. Normalmente é só você entrar com remédio mesmo que o gato melhora. Você falou do cachorro tá desanimado, tal, não querer comer. Deve ter um monte de gente ouvindo a gente que fala, meu cachorro tá um pouco desanimado, ele anda sem querer comer. Será que tá estressado? Como saber se é estresse? Como saber se não é uma dor de estômago? Como saber se não é alguma outra coisa? O mais indicado é você procurar um veterinário, né? Que possa te orientar bem. Porque nada como um exame clínico, um exame de um veterinário pra saber se aquele cachorro tem alguma outra coisa ou não. Acontece mesmo, até aconteceu recentemente um caso de uma cadelinha que ela era super apegada à mãe da proprietária, que era uma senhora, e essa senhora era acostumada a dar muita comida, tudo pro cachorro, e aí a senhora morreu, acabou falecendo, e aí um mês depois a cadela começou a ficar muito apática, muito amoada, começou a, não querer comer, não queria se levantar, tudo, e aí quando a gente foi ver, ela começou até a vomitar depois, tudo, e aí ela evoluiu, né? E aí quando a gente foi ver, na verdade ela tinha desenvolvido uma diabetes, né? Então não era só uma tristeza, que era a primeira coisa que o proprietário pensou foi isso. Nossa, ele estava triste e porque minha mãe morreu, e aí você espera. Então começou a ver que tá triste, procura um veterinário. Examina. Acompanhando, né? Examina. Porque às vezes é o primeiro sintoma de uma doença, é ficar mais quieto. Então nem tudo é estresse. A gente não tem como às vezes você diferenciar em casa. O que você pode fazer é tentar mudar a rotina. Então se você vê que ele tá mais quieto, mais amuado, você tenta passear mais, você tenta fazer coisas que estimulem o cachorro. Se ele não tá comendo a ração, às vezes você troca de ração. E aí você tenta dar uma animada nisso. Se você vê que isso não melhora, tipo, passou, sei lá, uma semana, isso não melhorou, procura o veterinário, que não é comum. Ou o cachorro precisa de um tratamento realmente para um estresse, ou ele precisa de um tratamento para alguma doença. Alguma outra coisa tá acontecendo. Exatamente, mas nada como veterinário. Não tem fórmula de bolo de eu falar, é assim, é estresse, pronto, não tem outra. Tirando essas de
arranca pelo ou se lamber demais, né? Que é bem característico de estresse. Não tem outra forma de falar, uma forma mágica que você diagnostique isso sem passar por um exame físico, entendeu? Você comentou daquele estresse crônico, né? Que seria quando o animal se afasta das suas raízes, vamos dizer assim, do seu comportamento selvagem. Isso. Será que isso aumentou hoje? Ou não sei se você sente isso na clínica, de ter aumentado mais esse tipo de estresse pelas pessoas estarem deixando os animais mais fechados em apartamentos, muito tempo sozinhos e tal, uma vida mais moderna, assim, né? E mais fora de casa e tal. Será que isso aumentou? Você percebeu alguma mudança disso? Ouviu falar alguma mudança disso? Não. Eu acho que aumentou, com certeza. Porque o cão, o que eu falei, ele precisa caminhar muitas vezes ao dia. Ele precisa. A gente acabou tendo... A gente até falou sobre um outro episódio sobre obesidade, que a gente falou isso, sobre a falta de passeio, alimentação, né? O sedentarismo, porque às vezes você põe a comida e sai. Trabalha o dia inteiro, volta, põe a comida e não sai com o seu animal, não passeia. Então isso causa um estresse. A gente tem mais doenças, e o estresse é uma delas, causadas por causa de alteração de comportamento. Eu sempre brinco com os meus clientes que cachorro tem que ser cachorro, né? Uhum. Não, e gato tem que ser gato. Você não tem que humanizar ele e tornar... Ele pode ser o seu bebezinho, lindinho, fofinho, mas ele não é um humano. Ele é um animal e ele precisa de necessidades específicas para isso, tá? Então ficar trancafiado em casa o dia inteiro, não ter passeio, não ter contato com outros animais, ou no caso do gato não escalar, não tem áreas para subir, gera estresse, e isso tem aumentado muito. Ficar andando só no carro, até de carrinho, no shopping. Pode, não que não seja, isso não seja saudável, mas só isso com certeza não é saudável. Só isso não é saudável, não é. E o cachorro precisa ser cachorro, tá? Ele vai cheirar, quando ele encontrar um outro cachorro, ele vai cheirar o bumbum de outro cachorro. Quando ele estiver na sua casa, por mais seu bebê que ele seja, ele vai lamber a pata, ele vai lamber o bumbum, vai lamber o pipizinho, porque é um ato de higiene, é normal isso. Ele é um animal, então a gente tem que permitir essas coisas, né? Então, se o cachorro pisou na sujeira, limpa a pata, lógico, pra entrar em casa, mas não precisa exagerar nisso, não precisa usar coisas super perfumadas, porque ele tem um olfato melhor, então você passa um monte de perfume, você limpa com excessivamente, o bicho também se incomoda com aquilo, isso pode gerar um estresse a longo prazo. No caso de gatinho, então, vamos supor que a pessoa mora num apartamento pequenininho, que ela tem alguma coisa que ela possa colocar lá, tipo, porque o gato não é igual casa, que dá pra até deixar aberto, o gato vai dar uma volta na vizinhança. O apartamento não tem como. Tem coisas que a pessoa pode colocar dentro do apartamento que melhore isso, ou tem que sair também com o gato, passear, como que é? Então, você pode fazer duas coisas. Você pode, se for um gato sociável, assim, você pode treinar ele a andar de coleira e você pode descer como um cão. Só que aí o passeio do gato é diferente do passeio do cão, porque o passeio do gato você vai querer que ele tenha um momento relaxante, né? Então o cão ele se relaxa cheirando outras coisas, caminhando, então é um relaxamento diferente. O gato não, o gato ele vai querer às vezes rolar na grama, ou vai querer subir na árvore, ou vai querer andar em cima de um muro. E se ele estiver preso à coleira, você só acompanha ele. Então a coleira é mais para ele não escapar, mas a movimentação você permite que ele faça do jeito que ele quiser, mais ou menos, né? Não é aqueles de andar junto. Não, gato não. Então você vai com a coleira frouxa, você deixa ele caminhar, rolar na grama, ter contato com o ambiente, aí você deixa ele subir na árvore, no muro, onde ele quiser, só que aí você contém ele pra ele não ir demais com a coleira, entendeu? Ou você faz enriquecimento ambiental, que é tornar isso possível dentro da sua casa. Então colocar muitas prateleiras, colocar caixas pro animal se esconder, você pode fazer até decoração de casa, existem umas decorações super interessantes que você vai moldando com prateleiras que vão fazendo caminhos para que o gato ande, né? Por cima. Porque é o que eu falei, quanto mais alto ele tiver, melhor a autoestima do gato. Olha, então você permite que ele ande em cima, na parte superior da sua parede, e aí ele consegue se esconder em alguns pontos, ele consegue dormir em outros, e ele vai escalando. Arranhador, né? É, arranhador. Esses brinquedos próprios para gatos, isso beneficia muito o gato. Guarda um tempo do seu dia, pega tipo aquelas varinhas, sabe? Que é tipo
tipo de pescar, mas tem uma pena na ponta, ou tem um brinquedo na ponta. Legal. Pô, pega uns 10, 15 minutos e brinca com o seu gato, faz bolinha de papel, estimula ele a correr, ele a se movimentar, porque ele precisa também gastar energia, né? Senão vamos ter vários Garfields, né? Gatos gordos e que só comem e dormem. Isso não é saudável, né? Então ele precisa de movimentação. Então, o brincar tanto com o cão quanto com o gato é super benéfico. Mas não é só isso. Então, você precisa enriquecer o ambiente também. Até porque se você tem o intuito de ter um animal, eu imagino que não seja pra deixar ele na estante, né? Então, anda, então brinca, né? Se não, compra um de pelúcia e deixa ele na estante, paradinho. Exatamente. Então, e até porque faz bem também pra gente brincar com o animal, né? A gente acaba relaxando. É um momento ali, nossa, na nossa casa, ou que seja passeando no parque. Pô, é tão gostoso, né? É, um anti-estresse pra gente, hábito, né? É um anti-estresse pra gente. Exato. Eu queria só lembrar uma coisa, que até pra gato, o gato, quando ele vive em apartamento, o gato gosta muito de cheirar plantas, né? E existe já umas graminhas próprias pra gato e cachorro, que você compra em pet shop. Então ele é tipo um vasinho, se você não tem espaço pra ter grama, existem uns vasinhos que são umas mudinhas de graminha mesmo, uma grama comestível. E aí você molha ela na sua casa, molha ela na sua casa, ela cresce. E aí o gato se esfrega, o gato come. Existe aquele catnip, que é uma erva também que relaxa o gato, né? Então, a gente já tem isso no mercado, que acaba sendo, não é medicamentoso, né? Mas você consegue usar disso pra que o animal também fique um pouco mais relaxado. E também esses cachorros que têm mania de comer grama, né? Uma vez eu ouvi falar que come grama porque pode ser que esteja comendo grama porque tá precisando vomitar, porque não tá passando bem, alguma coisa assim, às vezes até por mania, né? E essa grama seria bom porque essa grama não é da rua, não tá com xixi de outros cachorros que podem estar doentes, não tá com sujeiras, qualquer tipo de sujeira de rua, né? Não, é ótimo. E eles necessitam disso. O cão mais do que o gato, mas assim, quando eles comem grama, essas coisas é fonte de fibra, né? Então ajuda até no trato gástrico, às vezes porque o animal vomita mesmo, então vamos colocar entre aspas, mas dar uma limpada. Quer provocar o vômito. Ele quer provocar, e às vezes por fibra, e sai no cocô essa grama. E é normal, é um comportamento normal de cão e gato. Nem toda vez que come grama significa que ele está mal e quer vomitar. Às vezes é só um aumento de fibra ali que ele sente que ele tá precisando. Isso é instintivo também. E no caso do cão, como que a gente pode trabalhar isso em casa, né? Ou em casa, em apartamento também. Assim como você falou do gato, desses hábitos que dá pra gente mudar pra resolver esse problema de estresse, né? Ou melhorar, que seja. Como seria fazer isso no caso do cachorro? Então, o cachorro também se beneficia muito de passeio, mas aí são passeios para gastar energia, né? Porque o cão, ele, como eu falei, ele precisa andar vários quilômetros por dia. Então, o cão se beneficia muito de fazer esses passeios de coleira e andar pra caramba com ele, tá? Então, assim, colocar o cachorro pra cansar mesmo. Essa é a intenção. Então, aquele passeio que a gente dá uma volta na quadra pro cachorro cheirar, tudo, ele se beneficia, é um momento que ele precisa, mas quanto mais ele gastar energia, mais relaxado esse cão é, tá? Então, se você der uma caminhada boa, começa com os passeinhos e depois vai aumentando pra que você consiga andar um X tempo, né? Vamos colocar aí 1 hora, que é o que a gente consegue, acho que no tempo atual, trabalhando tudo, que a gente consiga desprender de meia hora de manhã, meia hora à tarde, pelo menos, já é um tempo benéfico. Mesmo que o estresse do cachorro esteja indo para aquele lado da depressão, vamos dizer, de ficar muito quietão e tal. É preciso gastar energia também. Não é só se ele estiver muito agitado. Não, porque aí você vai fazer passeios mais relaxantes, porque o cachorro relaxa com o passeio. Esse caminhar, como faz parte do instinto dele, normalmente o cachorro se beneficia disso. Então ele gosta, é um momento prazeroso para ele, entendeu? Então é um momento que ele vai aproveitar, ele vai relaxar, é relaxante. Então ele aproveita. Tem casos de alguns cachorros que são muito, muito medrosos que eles não gostam, né? De sair às vezes na rua, ou mais estressante ainda. Mais estressante. Daí vale a pena uma brincadeira em casa, ou você tentar gastar energia de uma outra forma, pegar aquelas piscininhas, essas que você compra em supermercado. De montar. De montar. E às vezes coloca o cachorro dentro pra nadar, se for um cachorro que gosta de água, mas que tem pânico
lúdico de ficar na rua. Então você consegue conciliar, brinca de bolinha, brinca de ossinho, né? Assim, brinca com o cachorro pra que ele gaste energia, porque todo cão precisa gastar energia. Se ele não gasta, ele vai se tornar obeso. E aí mais difícil fica de você conseguir fazer com que ele volte a uma rotina normal. E o cachorro se beneficia muito de brinquedo, né? Ele gosta muito de brinquedo, ele brinca sozinho, ele brinca de bolinha sozinho às vezes, ou se precisa de alguém, então, né, brinque, você pare um tempo e brinque, mas ele gosta. Existem alguns brinquedos hoje no mercado que eles têm ele é vazio dentro e tem um buraco bem pequenininho que é por onde sai petisco. Então você pega, por exemplo, uma bola rígida e aí você enche de petisco pequeno e conforme a bola rola, cai um pedaço ou outro. E aí ele vê que aquilo vai dar um petisco, tudo, e o cachorro fica horas ali brincando. Então são atividades relaxantes. E no caso desse passeios, é bom tomar bastante cuidado, né? Porque tem gente que, legal, então vou começar a passear com o meu cachorro, pega a bicicleta, amarra a coleira na bicicleta e toca o cachorro no asfalto pelando. Não vai durar um dia isso, porque vai ficar em carne viva a pata do cachorro e tal. Então é bom e gradativo, né? Daí você explica pra gente quão gradativo, como é que tem que ser isso. E gradativamente aumentando essa caminhada, tanto a periodicidade quanto a distância, né? E a velocidade. Também cuidar com isso. Está muito calor esses dias, muito calor. Então é bom tomar muito cuidado com o asfalto. Sempre que eu vou sair com o cachorro, eu mesma tiro o calçado, ponho o pé no asfalto e vejo se tá suportável, entendeu? Até mesmo nas sombras está insuportável. Tem que tomar bastante cuidado, né? Tem, que é. E é o que você falou. Se você pega o cachorro e, né, amarra na bicicleta e sai correndo, pô, ele não vai aguentar, né? Você vai causar um dano muito maior e até tem cachorro que pode até morrer por causa disso. Então a gente não pode fazer isso. Quando você vai fazer, se é um cachorro que faz muito tempo que você pegou e que você não tem o hábito de passear, comece passeando 5 a 10 minutos por dia, todo dia. Caminhando. Caminhando, né? Então você dá uma voltinha na quadra, literalmente, né? Permitindo com que ele cheire e tudo. Não precisa ser um exercício mesmo. Então pode ser um passeio prazeroso. E aí você vai aumentando isso até que você chegue meia hora, 2 vezes por dia ou 1 hora por dia caminhando. Outro dia eu tava lendo o livro do Encantador de Cães, né? O César Millan. E a rotina dele é muito legal. Ele treina os cachorros e ele anda assim 3 horas 2 vezes por dia com os cachorros. Nossa, porque ele fala que são cães que gastam a sua energia, eles se tornam calmos e submissos. Então eles, além do passeio ser um momento de hierarquia, então você impõe quem anda na frente, então pensa que o cão ele te enxerga como uma matilha. Certo? Você não é um dono, você é uma matilha, parte da matilha dele. E ele é parte da sua matilha. Então vocês são iguais. Perante o cão, vocês são iguais. Só que toda matilha tem um líder. Então tem um cão que lidera isso. No passeio, seriam aquelas caminhadas, né, na selva que vai ser pra caçar. Se você permitir que o cão vá na frente, ele vai se achar cão líder. Então o certo é ele andar bem lateral ou até um pouquinho pra trás de você. Tipo, uma mão fechada pra trás de você. Não precisa andar atrás, mas um pouco para trás de você, para que eles vejam que você é dominante. Então, existe toda essa parte de hierarquia e quanto mais você caminha, mais ele se torna relaxado e mais submisso daí ele fica aos seus aprendizados e aos seus comandos. Então não fica um cão estressado que você não vai conseguir pôr a mão ou que ele vai te avançar toda hora. Você impõe no passeio, além de ser relaxante, você impõe a hierarquia e o domínio sobre ele em casa. Então o passeio é muito benéfico mesmo. Só lembrar de usar o bom senso, então. Se o cachorro for certeza, obeso, se for velhinho, né? Sim. O calor que tiver. E coloca na balança o quanto que você andou com ele ao longo da vida, né? Sim. Você resolve andar com ele com 15 anos, problema no coração, não vai dar certo. Né? Aí você vai ter que ficar na voltinha da quadra pro resto da vida dele. Sim. Agora, você acabou de adotar um cão, já institua isso. Porque aí você consegue fazer com que o cão, além de passar toda essa parte de dominância, você consegue fazer com que o cão seja um cão relaxado, que um cão não passe por estresse, então ele vive uma vida boa. E uma coisa que tá até acontecendo comigo em casa agora, a gente sempre teve 2 cachorros, pelo menos 2 cachorros, agora um velhinho faleceu há um tempo, e o Golden tá cada vez, aparentemente, mais triste, assim. Eu ando com ele, dou essas voltinhas, ele tá em dieta, tá emagrecendo bem, mas ainda é obeso. E é velhinho já.
Então eu dou essas caminhadas com ele, mais de uma vez por dia, na frente de casa, um quarteirão, tal, mas ele continua muito triste. Aparentemente, né, muito abatido, assim. Agora tá com a alimentação também, tá meio chatinho pra comer. O que me vem na cabeça é de colocar um outro amigo pra ele. Só que talvez não seja a melhor ideia, porque ele já está bem velhinho e ele está debilitado, ele tá doente, então talvez não seja a melhor ideia. Vou colocar um cachorro, daí vai ficar mais alguns anos com ele lá, daí esse outro que vai sozinho, daí eu vou precisar comprar outro. Então, acho que não vai ser não vai ser uma boa ideia. O que você acha? Como quando ele é mais novo, ou quando ele é muito ágil, assim, eu acho, né, que ele tem muita energia, eu acho que ele se beneficia de um companheiro. Porque o cão é o que eu falei, ele vive em matilha, né? Na cabeça dele ele é uma matilha. Então ele é uma matilha com os donos, ele é uma matilha com a criança da casa, ele é uma matilha com todo mundo ali. Então você introduzir um novo cão traz benefício pra ele, mas ele tem que estar no momento em que ele realmente aceite um outro cão, que você veja que o seu cão aceita outro. Porque ou então você tem 2 cães separados e estressados, porque daí ficam mais presos, porque você restringe o espaço. Ou no caso do seu, por exemplo, é um cachorro já velhinho, que já tá doente, às vezes um filhote vai encher o saco dele, literalmente. Vai ficar pulando na cara, vai ficar mordendo a orelha. Não é o que ele precisa agora, né? Então, uma coisa é você ter 2 pequenos que crescem juntos e viram companheiros, né? Então, você pegou um pouco mais velho, um pouco mais novo, 2, 3 anos, você adotou um filhote, e aí eles cresceram juntos. Então, é um cão que tá acostumado a viver com aquele outro cão. Então, ele se beneficia daquele outro cão. Mas se você pega um cachorro que já tá na situação do seu, por exemplo, e você coloca, às vezes é mais estressante ainda. Então, tem alguns casos que eu acho que é bom você dedicar o seu tempo a esse cão, você andar, ou realmente, às vezes parar, fazer uma escovação, né, já que se ele tá obeso, se ele não consegue andar muito, senta do lado, escova, brinca, né, fica ali, gasta um momento com ele pra que ele tenha esse momento relaxante, esse momento de prazer pra ele, e aí se você tiver um só, você consegue dar muito mais atenção do que se você tivesse 2, né? Sim. Porque às vezes você senta no chão pra brincar com o velhinho, daí o filhote fica pulando na sua cara, daí você já levanta e começa a jogar a bolinha pro novinho e o velhinho fica ali deitado. Então, eu acho que nesses momentos... cada caso é um caso. Existem cães que não sabem viver sozinhos, porque você acostumou ele desde pequeno a ter outro cachorro, e aí ele precisa de um companheiro. Mas a maioria desses velhinhos, se você pode dar mais atenção pra ele, eu acho que ele se beneficia mais. E o gato, ele não tem esse instinto tão matilha quanto o cachorro. Então, tem gato que convive super bem com outro gato. E tem gato que odeia outro gato. Não tolera mesmo. Então, você tem que conhecer o seu gato. Ou fazer o teste, que é meio arriscado, né? Porque você pode pôr um gato dentro de casa e aí o seu outro gato não aceita. Gato não acha que tem matilha. Gato pensa que ele é Deus. E você... tipo não isso. Que você... Não você serve ele, né? Isso, você que serve ele, não o contrário. Entendeu? Então, assim, já teve caso até na minha casa que a gente tinha uma gata, e aí na época a gente tinha 2 gatas, né? Uma a gente tinha adotado já filhote, e a outra gata era de uma tia minha, que ela não pôde ficar, e ela deu pra gente, a gente acabou pegando, ela já era adulta. Era uma gata de apartamento que veio pra uma casa, e daí ela, nossa, ela era ótima, E aí na empolgação a gente acabou pegando um terceiro gato. Aí ela mudou de casa. Ela não quis mais ficar com a gente. Abandonou vocês. Ela batia no pequeno, e aí o pequeno cresceu, ficou maior que ela e começou a bater nela. E ela simplesmente saiu. Caramba! Então, não vale a pena, entendeu? Às vezes o gato não tolera. Ela tolerava aquela uma gata, mas o segundo gato ela não tolerou. Então, ou você faz o teste e convive com esse estresse, e aí você vai ter que lidar com isso, ou você para onde você vê que tá bom, né? Que ele vive bem com mais um gato só, você permite isso, pronto. Quando você tava chegando com a gatinha nova no carro, ela falou assim pra você que não ouviu, mas ela te falou: se ele entrar por essa porta, eu saio pela outra. Só que você não ouviu? Eu não ouvi, passou um tempo e ela se mudou, tadinha. Embora. Ela tá bem, vivia em outra casa, tudo certo, mas ela não aceitou. Então, o gato, ele realmente decide o que ele quer, se ele aceita ou não. E assim, normalmente, se ele não aceita outro gato, ele não aceita outro gato para o resto da vida. Caramba. E você pode, às vezes, tá num apartamento com 2 gatos que não se gostam, né? E isso vai gerar muito estresse pra você. Então, existem algumas maneiras de você aproximar um outro, mas aí o melhor seria um adestrador te acompanhar, um adestrador de gatos, né? Te acompanhar, que aí é um caso muito específico.
E uma outra forma agora de tratar o estresse, que daí acho que seria mais uma coisa mais clínica mesmo, né? Nos dois tipos de estresse, tanto esse que vem por causa de comportamentos da casa, mudança de hábitos, ou morre algum familiar, ou morre o cachorro, o gato, o companheiro, tal, esse tipo de estresse, ou aquele outro tipo de estresse crônico que você falou, que daí é quando vai se distanciando muito da origem, né? Nesses dois tipos de estresse, precisa entrar com medicamento? Às vezes precisa. Então depende do como o cachorro está clinicamente. Então eu tenho que examinar e ver o quanto aquele comportamento é ruim pra ele. Uhum. E aí a gente trata. Normalmente, esses casos de estresse, às vezes o cachorro é agressivo. Não necessariamente tem uma depressão, né? Que é aquele fato dele ficar quieto. A gente entra com remédios que são antidepressivos. Tá? Então, pra gente, seria um antidepressivo. Mas pro cão, ele trata outros tipos de estresse. Então, o cachorro que late demais, late excessivamente, ou é muito agressivo. Às vezes ou um cão que se autodestrói, um gato que arranca o pelo. Aí a gente parte pra remédios pra ajudar. Porque às vezes você tem 5 gatos e um deles, que era o primeiro, ficou estressado e arrancou todos os pelos. Você tem que tratar clinicamente, porque você não vai se desfazer dos outros 5, né? Então, você precisa controlar isso. E aí os tratamentos, normalmente, eles são meio longos, não são tratamentos curtos. Normalmente a gente também não tira de cara, por exemplo, não faz 30 dias e para. A gente faz 30 dias numa dose, diminui a dose, faz mais um tempo, vai desmamando, que é o que a gente fala, a gente vai tirando aos poucos pra ver se o gato ou o cachorro consegue conviver sem o remédio. Tem casos de cachorro que tomam antidepressivos para o resto da vida. Homeopatia ajuda? Ajuda também. Sozinha não daria muito certo? Não, ajuda. Também. É que depende do caso que você tem. Se você tem um caso muito avançado, né, um animal no nível de estresse muito alto, às vezes você precisa partir para uma coisa mais agressiva, né? Mas a gente tenta às vezes floral antes, homeopatia, e aí você vê se o animal reage bem. Se ele reage bem, você para por aí. Agora tem casos que não reage, e aí você, né, também não dá pra deixar. Aí você entra com alopatia e entra com esses antidepressivos. Então, cada caso é um caso, tem que ser avaliado sempre pelo veterinário, só pra vocês conhecerem o que a gente existe pra fazer, né? Se chegar num caso muito, muito grave, assim. Espero que vocês tenham gostado. A gente tá aqui fazendo o podcast com muito carinho. Hoje recebemos um elogio maravilhoso, adoramos, muito obrigada. Mandem mais recadinhos, mandem suas dúvidas. É muito gostoso responder aqui as dúvidas de vocês. Inclusive, em cima das dúvidas, a gente consegue, às vezes, até elaborar novos assuntos para os próximos podcasts e pro Laços Dicas também. É isso aí, pessoal. Muito obrigada. Não fique estressado, que semana que vem tem mais laços para vocês. Beijos. Boa semana. Um beijo, tchau. Até lá. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.